Boa tarde, estamos de volta para a segunda parte da terceira edição do colóquio Linguagens, Tecnologias e Pós-Humanismo, Humanidades. Eu agradeço a todos pela participação nesse evento, que é promovido pelo grupo de pesquisa Líticos, Linguagens, Tecnologias e Pós-Humanismo, coordenado pelo professor Dr. Marcelo Elcuri Busato, que fez a abertura do evento. A primeira parte do colóquio contou com a fala do professor Dr. Edward King, da University of Bristol, com a apresentação do trabalho Twin Faces as Sites of Uncertainty in Algorithmic Image Cultures. Caso você tenha perdido essa apresentação, fique tranquilo ou tranquila. Você pode assistir essa primeira parte do evento ou rever o vídeo, caso você queira, porque o vídeo vai ficar disponível no canal do Líticos pelo YouTube e encorajo também todos que estão aqui a se inscrever no canal do grupo de pesquisa para saber mais também. Meu nome é Gabriela Grande, eu sou membro colaboradora do grupo de pesquisa e eu vou introduzir os próximos apresentadores. Primeiramente, contamos com a presença do professor Márcio Godoy Ribas, com a apresentação do trabalho Repensando os Letramentos pela Perspectiva Pós-Humanista. Então, eu vou falar um pouquinho dele, antes dele apresentar. O Márcio é professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS, onde eu também trabalho, nós somos colegas de universidade. Ele atua no curso de Letras, no campus de Aquidauana, e trabalha com as disciplinas da área de Linguística Aplicada, língua inglesa, prática de ensino e tecnologias aplicadas ao ensino. Ele também é doutorando do Programa de Linguística Aplicada da Unicamp, sob orientação do professor Marcelo Busato, e também é membro do Líticos e possui mestrado em Letras pela UEMS. Depois da fala do professor Márcio, o Paulo também vai fazer uma outra apresentação, e depois disso o professor Edward King vai voltar para debater esses dois trabalhos desses jovens pesquisadores. Então, eu passo a palavra, portanto, ao professor Márcio. Obrigado, Gabriela. Então, boa tarde, a todas, todos e todes. Boa noite já para o Edward, que está lá na Inglaterra. E eu começo aqui, vou compartilhar com vocês. Eu fiz algumas apresentações, né? Eu acho que vai ser legal para a gente acompanhar juntos a partir dos meus slides. Bom, então, pessoal, aqui eu tenho, né, a minha apresentação, como já foi apresentada pela Gabriela. Meu nome é Mário Márcio, eu estou fazendo doutorado lá na Unicamp com o professor Marcelo Busato, e também eu dou aula aqui na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no campus de Aquidauana. Esse trabalho que eu vou apresentar hoje, ele chama Repensando os Letramentos pela Perspectiva Pós-Humanista, e ele tem, basicamente ele surgiu já desde quando eu já estava acompanhando os trabalhos líticos, que é esse grupo que está organizando o evento, e foi um trabalho que foi o início do meu projeto de doutorado, então tem algumas alterações. Esse trabalho, ele acabou resultando num texto que foi publicado pela revista Trabalhos de Linguística Aplicada da Unicamp, né, que é um texto com o mesmo título. E ele está nessa edição, que é a edição número 58, número 2 do ano passado, que foi um dossiê organizado pelo professor Marcelo Busato, com o título Pós-Humano é Agora. Então, todos os trabalhos eles estavam relacionados com o pós-humanismo. Até vou pedir para a Gabriela colocar o link ali, se vocês quiserem, mas é muito fácil de vocês encontrarem na internet, fazendo uma busca pelo meu nome e pelo próprio trabalho. Bom, eu gosto de começar essa apresentação dizendo com esse questionamento, né? Por que eu preciso de um letramento pós-humano, um letramento pós-humanista, já que a gente tem tantas variações dos letramentos desde que ele acabou surgindo e chegou no Brasil na década de 80, na década de 90, que se popularizou. Então, por que eu gosto de falar dos letramentos pós-humanos ou pós-humanistas? Bom, primeiro, né, assim, eu acho que quando a gente trabalha com formação de professores ou com algumas outras questões pedagógicas, a gente sempre pensa em questões epistemológicas, ontológicas,
E isso acaba afetando o modo como nós trabalhamos. Eu acho que é basicamente isso. Eu não estou propondo, nem a Gurley, que já falou de letramentos pós-humanos, ou a CUB já falou disso também. Eles não estão propondo uma nova abordagem, uma nova teoria. Não é isso que eles estão fazendo. É só uma nova forma de se olhar para esses letramentos, partindo dessas questões que o pós-humanismo levanta. Então, como a Braidot disse, ninguém de nós pode dizer com certo grau de certeza que nós sempre fomos humanos, ou que nós somos somente isso. Por que eu trago isso? Porque se a gente entende que nós sempre fomos pós-humanos, né, então aí tem um quadro teórico gigante que estava aguardando a ser trazido ao debate para que a gente trouxesse também isso para as questões de educação. E essa é a minha preocupação. E quais são esses pilares, né, que eu trago nessa proposta? Basicamente, eu trago 3 pilares. Esse meu projeto, ele surgiu, né, dessa ideia que a Barad, ela traz de emaranhado, né, que nós nos constituímos, nós não pré-existimos, nós nos constituímos a partir das nossas relações. E isso está relacionado com essa ideia de intração. Então a agência também é compartilhada. Isso é algo que é muito importante no meu trabalho. E também nós começamos a trabalhar com a ideia de material discursiva, né? É que a linguagem, os letramentos, eles também são materiais, eles também são discursivos e ao mesmo tempo. Só que com o passar dos estudos, eu acabei deixando um pouco de lado o texto que eu estou trabalhando, estou debatendo aqui com vocês, ainda traz questões muito relacionadas aos textos da Barad, que é da física quântica, mas agora eu tenho trabalhado um pouco mais com Latour, que é a ideia de ator-rede. Né? E o que é isso? Bom, nas duas a gente tem essa indefinição das fronteiras entre o ser humano e a tecnologia. Né? E ela é especialmente significativa socioculturalmente, porque ela interfere muito na ecologia cognitiva da humanidade. Né? Ela interfere nessa distribuição da cognição entre máquinas, que operam sobre a metáfora de um mundo computável, e as capacidades biológicas do humano. Então a gente tem a máquina e o humano. E essas capacidades biológicas do humano, elas trazem questões como afeto, senciência, consciência. E isso acaba tendo repercutindo muito questões éticas e políticas, e obviamente acaba trazendo todas essas questões para o lado da educação também. Então acho que isso é muito importante de se trazer para as questões da educação. Bom, quando eu falo também de emaranhamento, que era da Barad, eu acabo, obviamente, de alguma maneira, tendo algumas relações com questões de assemblagem, que está relacionada com o pós-humanismo crítico, e agora eu trago para a Torrede do Latour, que eu acabo não falando muito neste momento, mas é o quadro teórico, metodológico que eu levo para a minha pesquisa. Bom, como eu já disse aqui, do referencial teórico, para esse texto que eu estou trazendo e fazendo essa apresentação, eu trago a Barad, que é da física quântica, novos materialismos, realismo agencial, trabalho com ideias da Braidot, como pós-humanismo crítico e Zoe, e tem texto, essas 3 autores, Kubi, Thiel e Spector, ela faz levantamento de eventos de letramentos pós-humanos, e é muito interessante porque esses eventos que ela chama de letramentos pós-humanos, muitas vezes acabam não sendo aplicados para um contexto que nem o nosso, principalmente um contexto no qual eu atuo. Né? Eu estou muito longe de grandes centros, eu trabalho numa universidade que fica a 140 quilômetros de Campo Grande, que perpassa muitas questões relacionadas aos indígenas, aos latifundiários, esses dois setores, digamos, sempre acabam entrando em choque, acabam perpassando toda a comunidade e então é muito diferente. Eu tenho uma situação quase rural e eu acabo não me encontrando como eu poderia fazer uma aplicação do pós-humanismo lá, partindo dessas autoras. As autoras são ótimas, eu adoro o trabalho delas, mas eu senti que não conseguiria encontrar muita coisa. Então, eu proponho algumas outras, uma outra visão, né? Alguma coisa que talvez seja mais pé no chão, eu diria,
ou que seja mais aplicável em nosso contexto. Bom, o que eu consegui debater nesse texto? Então, primeiro eu trago essa ideia de agência compartilhada, né? A ideia de agência compartilhada, ela que eu utilizo, ela vai ali de Apadurai, Compusato. Eu trabalhei essa mesma ideia de agência compartilhada em um texto meu que foi publicado em 2018 sobre gêneros textuais como uma perspectiva pós-humanista. Bom, e eu trago agora a TAR para essa discussão. Então, a TAR tem essa ideia que considera a sociedade uma rede performativa que é sustentada por negociações contínuas entre agentes não humanos e não humanos. Então, eu não tenho uma ideia de que o ser humano é excepcional, porque todos os elementos eles vão ser colocados numa mesma cartografia, no mesmo plano. E todos esses elementos, eles são capazes de transmitir ações, não só o ser humano. Então, por exemplo, neste momento, as ações elas podem ser transmitidas, alteradas, transportadas por mim, que eu estou conversando com vocês, pelos computadores, por toda a rede da internet que está sendo criada. E, obviamente, também pode ter uma resistência desses elementos a se agregarem a essa rede. Né? Então, somente a partir do momento que eu tenho uma situação em que eu tenho várias relações, eu me conecto com outros elementos, isso me constitui. Então, eu acabo me tornando parte de um ator-rede e isso acaba tendo, eu acabo criando uma identidade para todo esse ator-rede. Então essa ideia, né, como está aí no slide, essa ideia de sociedade, ela é questionada com o pós-humanismo. A sociedade, ela não é só uma sociedade humana, ela é uma sociedade que é repleta de elementos não humanos e que estão ali transmitindo ações, alterando ações, transportando ações e resistindo também a essas relações. A Barad, ela coloca essa ideia de interação que tem muito a ver com o ator-rede. Quando eu interajo, eu suponho que existe alguém que já está lá para eu fazer essa interação. Agora, na interação, eu só começo a existir quando eu interajo. Então, eu só sou o Márcio que falo com vocês neste momento, porque todos esses elementos estão se juntando a nós para que eu me torne o Márcio que eu sou nesse momento. É bem provável que se essa apresentação ela fosse presencial, a gente já estaria se encaminhando para outro rumo, até porque eu veria a reação de vocês e por aí vai. Então, isso é algo que eu realmente acredito e faz muito sentido nesse trabalho. É como se houvesse um senso de coletividade híbrida, né? Nós não pensamos, nós não estamos bem definidos, nós estamos sempre relacionados a outros. Então é como se fosse assim, quase sujeitos, quase objetos humanos, quase sujeitos não humanos, e daí tudo isso se junta para formar um sujeito. Até a Hales, né, ela fala que não há fronteiras do sujeito. E isso acarreta nessa ideia de que elementos não humanos, e humanos não estão ali só esperando o uso, que é basicamente o que se coloca em alguns trabalhos, muitas vezes relacionados ao multiletramento. Então a gente sempre tem o foco no aluno, e o aluno vai utilizar os elementos que estão ali esperando o uso. Mas muitas vezes o aluno ele é constituído, na verdade não é que o aluno é constituído, mas aquela situação constitui um ator-rede. Aquele aluno só existe ali porque ele está conectado com outros elementos. E daí por que a gente pensa em letramentos pós-humanos? Uma visão pós-humanista nos convida não só a considerar o que os alunos dizem ou escrevem, né? E às vezes até mesmo, a gente não fazia isso muito antes, mas agora o que as coisas ao seu redor fazem, mesmo que ela não tenha a intenção de fazer, né? Porque ela não é animada, mas é de uma forma horizontal. Então isso essa visão não acata a dicotomia sujeito-objeto, né? Como também nos chama a considerar que os sujeitos, os artefatos e os discursos que vêm ao mundo pela prática letrada
não pré-existem àquela prática, mas tornam-se reais pela fusão de discurso e materialidade. Como eu digo no texto, aquele aluno que vai fazer uma redação no Enem, ele só se torna aquele aluno a partir do momento que ele está ali na prova, porque em todos os momentos anteriores, se formos para pensar, as condições que criavam aquele aluno era muito diferente. Ele não tinha atenção, ele não tinha folha, ele não tinha talvez momento de silêncio. Se a gente considerar uma escola que é uma escola com menos poder financeiro, provavelmente não teria um ar-condicionado, e às vezes ele pode estar num lugar que tem um ar-condicionado, ou pode ser o inverso também, um aluno de uma escola privada que vai fazer uma prova do Enem em uma escola pública sem ar-condicionado, com carteiras ruins e por aí vai. Então o aluno só se constitui ali. Pensando nisso, é muito importante refletir que muitas vezes nós estamos forçando o nosso aluno a, a ter situações que não são reais, né? Quando eu peço, por exemplo, para ele fazer uma redação em sala de aula, considerando que os elementos que estão relacionados naquele momento são totalmente diferentes. Hoje, o que nós temos de letramentos pós-humano? Eu sempre coloco que a Cube, Spector e Thiel são a referência desse tema, porque elas têm um trabalho chamado Post-Humanism and Literacy Education, Knowing, Becoming, Doing Literacies. Inclusive, esse Knowing, Becoming, Doing está muito relacionado a Deleuze. Eu não vou ter tempo de explicar, mas eu até separei 3 desses textos organizados por ela, mas basicamente são contextos em países, digamos, com uma situação financeira boa, talvez países nórdicos, europeus, ou até mesmo em situações que não são muito aplicadas. Trabalhar com... Eles têm essa liberdade, às vezes, de sair, pensar em trabalhar, por exemplo, num parque, de repente ela acha uma situação em que a lama vira um agente porque um aluno foi lá e começou a brincar com a lama. Então, talvez isso esteja muito distante ainda aqui do nosso Brasil, né? Então, o que eu preciso, o que eu proponho é que nós vejamos, então, a educação com um olhar pós-humano. Então, quando eu vou até a escola, independente de qual seja essa escola, é começar a entender que esse aluno ele é constituído pelos elementos que estão ali. Se meu aluno ele não tem, por exemplo, internet de qualidade, né, e o Enem vai ser talvez, em boa parte ele vai ser digital, talvez eu não consiga preparar esse aluno se eu não tiver um computador disponível para esse aluno também fazer redações de forma digital. Então eu preciso perceber que existe toda uma constituição desse meu aluno e eu preciso olhar para ele de uma forma que eu não considere ele como excepcional, mas que realmente eu entenda que toda aqueles elementos fazem parte da constituição desse meu aluno. Eu coloquei algumas referências rápidas aqui, que são referências que estão relacionadas só a essa apresentação, mas, obviamente, eu coloco minha disposição, tem aqui os meus contatos, para caso vocês queiram discutir esse texto com um pouco mais de tempo, pode entrar em contato pelo meu e-mail, e espero que vocês leiam e a gente tenha um debate mais aprofundado para frente. E reforço aqui meus agradecimentos, né, ao orientador, que é o professor Marcelo Busato, ao professor Edward, que hoje debate com a gente, e também aos demais organizadores do evento, que a gente sabe que dá muito trabalho organizar um evento que nem esse. Bom, então é isso, tá? Muito obrigado mais uma vez a todos que estão envolvidos, né, a todo esse ator rede que nos constitui nesse momento, tá? Obrigado. Então, Gabriela, com você. Muito obrigada, Márcio. Seu trabalho é sempre muito interessante, ouvir você falar sobre o seu trabalho. E agora, então, o debate não vai ser agora, né, como eu tinha falado, o professor Edward vai debater o seu trabalho e o trabalho do Paulo,
depois da apresentação do Paulo, e daí a gente segue para as perguntas do público. O público pode enviar perguntas via chat, e eu vou anotando as perguntas e lá no final a gente faz uma discussão. Então, em seguida, a gente tem a apresentação do trabalho Diálogo Pós-Humano entre Michel Foucault e Bruno Latour, do Paulo Noburo, de Paula Kawanishi, que também é membro do grupo de pesquisa do Litipos. E o Paulo tem mestrado em Linguística Aplicada pela Universidade Estadual de Campinas também, e atualmente é doutorando do programa de pós-graduação em Linguística Aplicada da Unicamp, sob orientação também do professor livre-docente Marcelo Busato. Espero que eu tenha falado o seu nome corretamente, Paulo. E só relembrando, então, vocês, o professor Edward vai debater os trabalhos, mas vocês podem ir enviando as questões de vocês via chat. Eu passo, então, a palavra ao Paulo. Aí. Bom, supostamente é para vocês estarem... Eu vou ter que fazer desse jeito aí mesmo, tá? Vai ter que aparecer o PowerPoint por algum motivo. Mas bom, qual que é a minha ideia aqui? A minha fala, então, com esse nome, né? O diálogo pós-humano entre Michel Foucault e Bruno Latour. Como eu mencionei, é um desdobramento de um artigo, né? Que eu estou fazendo parte da minha tese. E a minha proposta é falar um pouco sobre como a gente poderia, a partir desses dois autores, fundamentar um aporte teórico-metodológico para abordar o sujeito pós-humano, mais especificamente o ciborgue. Tá? E aí está a questão, né? Como que essa minha fala aqui vai tentar se estruturar? Primeiro, eu precisei considerar a questão do sujeito, né? A qual eu abordo a partir de Foucault. E o segundo passo foi conseguir entender o papel dos não-humanos. Sejam eles, né, bactérias, computadores, aplicativos, os não-humanos eles são muito diversos. E eu agradeço a fala do Márcio, né, que ele já adiantou bastante coisa para mim. E considerando então, depois dos pós-humanos, dos não-humanos, desculpa, né, só então eu poderia partir para o sujeito ciborgue. Como ele se constitui, como que se dá a disputa entre os elementos humanos e não humanos nesse processo de condução do indivíduo. E no final, eu pretendo aqui, bem brevemente, mostrar um exemplo do que seria a aplicação disso que eu estou tentando, pelo menos, abordar nesse artigo. O Márcio adiantou um pouco, mas eu quero falar também que assim, a questão do pós-humano, né, é sempre bom pontuar, porque Ferrando diz, ele é um termo guarda-chuva, né, ou seja, vários movimentos estão utilizando, seja por sentidos, ou pelo menos objetivos diferentes, sabe? Então tem tantos sentidos quanto objetivos diferentes que estão envolvendo esse pós-humano. E no meu trabalho, eu trato um pouco tanto do projeto pós-humano dos transhumanistas, que, num geral, na cultura popular é o mais conhecido, e também do pós-humano crítico, que foi mencionado anteriormente. O primeiro, o projeto transhumanista, ele se baseia no uso de tecnologias para influenciar a evolução da espécie. Né? Isso pode dar tanto pela inserção de aparatos tecnológicos em nossos corpos, isso vai também de próteses, até o apagamento do corpo, que aposta na digitalização, por exemplo, da consciência humana, o upload de uma mente para um computador, sendo o nosso suposto o próximo passo evolutivo, né? Nosso grande pulo do gato. E o segundo, que seria o pós-humano crítico, ele já vem de um outro contexto, ele nasce dentro da academia como uma proposta para pensar um novo parâmetro para a espécie, né? Um denominador comum para todo mundo, mas que precisa e busca passar por um processo de questionamento sobre a figura do humano, né? Porque ele herda questões do anti-humanismo, que leva em consideração o quão excludente a noção de humanos foi por toda a história, né? Já que delineava apenas, na verdade, falava apenas com homens brancos, heterossexuais e europeus. Então fica essa disputa, né? O que está mais forte? O abandono do humano ou abraçar as oportunidades das tecnologias de uma maneira crítica.
Particularmente, eu gosto da perspectiva do pós-humano crítico, exatamente por essa visão de que não é que tudo necessariamente vai ser ruim, mas que existe pelo menos uma necessidade de se questionar. A Hales diz que meu sonho é uma versão do pós-humano que abrace as possibilidades das tecnologias de informação sem ser seduzida por fantasias de poderes limitados e imortalidade incorpórea, que reconheça e celebre a finitude como uma condição do ser humano e que entenda a vida humana como sendo envolvida com um mundo material de grande complexidade, do qual dependemos para a nossa sobrevivência. Tendo esses dois movimentos, eu acho que, por mais que tenham mais, acho que eles englobam bastante os princípios que a gente vai encontrar em outros. E uma vez tendo o crítico como o meu centro, agora vem a outra questão. Como tratar de um sujeito híbrido como esse pós-humano? É a nossa grande questão, e por isso eu começo com o Foucault. Em seus trabalhos, Foucault tratou do que seriam os dispositivos. Eu poderia aqui remeter a algumas de suas obras, bem conhecidas, claro, como Vigiar e Punir e a História da Sexualidade, em que ambos o filósofo trata de redes de elementos heterogêneos que capturavam indivíduos e os conduziam por meio de relações de poder. Nesses dois exemplos, eu gosto de como ele acaba passando rapidamente, querendo ou não, pelos não-humanos que constituíam essas redes, esses dispositivos dos quais ele está falando. No caso Vigiar e Punir, ele fala das celas e das paredes das prisões. E no caso da História da Sexualidade, ele vai falar do próprio confessionário, além do ato em si de se confessar. E esses não-humanos, querendo ou não, eles impõem certos comportamentos, e disciplinavam os corpos, conduzindo os indivíduos a certos modos de existência. Mas como saber qual é o efeito exatamente desses não-humanos? Como eles exercem poder, ou seja, como aplicam estratégias sobre o indivíduo e com qual objetivo? São perguntas que em si o Foucault nunca chegou a abordar, mas, no entanto, não seria o pós-humano um indivíduo constituído por um dispositivo? E que os não-humanos então passam a fazer, ter uma relação mais íntima com ele? Bom, mas pegando a definição em si, de Foucault sobre dispositivos, fica clara essa presença dos não-humanos. Ele fala, em primeiro lugar, um conjunto, o dispositivo é um conjunto decididamente heterogêneo, que engloba discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são os elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre esses elementos. Já que o próprio Foucault determina o dispositivo como uma rede, e ainda o que fica faltando é a questão de como abordar os não-humanos, esse é o link para o outro autor, foco desse trabalho, que é o Latour. Então, para cumprir com esse meu objetivo, eu busquei no Latour esse norte para alcançar os não-humanos. Se o pensamento se fundamenta na questão da simetria generalizada, então, que é muito útil, humanos e não-humanos são todos atores, eles escondem múltiplas conexões, mas a diferença deles não existe uma hierarquia. Basta que, por exemplo, um ator ele se revolte com alguma coisa para desestabilizar toda uma ordem, e aí sim você consegue enxergar a condição daquela existência enquanto o resultado de conexões diversas. Do contrário, enquanto estável também, você nunca vai acabar questionando a integridade daquele sujeito, daquele objeto. Mas exatamente por causa dessas relações e dessa maleabilidade, um ator ele sempre se encontra em um estado de quase sujeitos e quase objetos. Agora, além disso, o Latour ele também, junto com a questão dos atores, junto com a questão da simetria, ele proporciona uma ferramenta que eu particularmente precisava para prosseguir com as perguntas que fiz ao dispositivo Foucaultiano. Latour explica que os não-humanos também falam. Eles produzem sentido, carregam enunciados e muitas vezes esses enunciados são de ordem moral. Seja uma mola presa em uma porta, que toda vez que esta é aberta a mola obriga a porta a voltar ao seu estado anterior, ou seja, um alarme de carro que toca
assim como o motor que não liga, quando o cinto de segurança não está conectado. Nessas situações, os não-humanos impõem enunciados que determinam o comportamento do indivíduo para dentro da norma. Segundo Latour, essas seriam prescrições dos atores. Para então que possamos saber os efeitos dos não-humanos, ou seja, dessas prescrições, né, Latour nos dá o modo de ouvir as suas vozes. E isso se dá, segundo ele, né, ao substituí-los por sentenças, normalmente no imperativo, que são enunciadas silenciosas e continuamente por mecanismos, pelo benefício daqueles que são mecanizados. Faça isso, faça aquilo, comporte-se, você pode fazer, está permitido ir até lá. Então, no caso desses dois exemplos, se a gente trocar o cinto, né, de segurança pelo enunciado de não dirija sem cumprir as regras X, Y e Z, e se a gente trocar a mola pelo enunciado de não se deve, né, deixar a porta aberta, a gente consegue abordar o efeito sobre o indivíduo desses não-humanos. Como um exemplo, e que não, assim, eu acho que é até uma ousadia minha tentar fazer isso aqui, mas um exemplo bem rápido que eu gostaria de dar é baseado numa observação que eu fiz em um evento de hacking, né, um evento de hackers lá em São Paulo, em que eu participei de uma sessão de biohacking, que é um segmento disso tudo em que se aplica os fundamentos do hacking no corpo ou em elementos, vamos colocar, orgânicos. E, então eu participei dessa sessão, né, que era tipo um workshop, e também presenciei a aplicação de biochips, que são exatamente esses aparelhinhos aí que eu estou mostrando com a foto. Eles têm o tamanho de quase um grão de arroz, eles são um pouquinho maiores e são inseridos sob a pele. No caso, foi no meio do evento mesmo, no meio das mesas, uma convidada internacional que estava aplicando esses biochips. Eles são pequenos aparelhos eletrônicos que emitem ondas, que podem ser lidas por alguns aparelhos. No caso, acho que muitos já viram travas eletrônicas. Hoje em dia está ficando, acho que, um pouco mais comum nas casas. E até mesmo os aparelhos de cartão de crédito, né? Hoje a gente tem, em alguns lugares, a possibilidade de só aproximar o cartão de crédito para pagar a nossa conta, por acaso, a nossa compra, né? Então, nesse biochip, esses usuários, né, os que foram aplicados nesse evento, eles acabam carregando uma forma de um eu informacional, porque ao ser lido, nesse biochip não se encontra uma representação direta de quem é aquela pessoa, ou realista, vamos colocar assim, mas um número, né, que diz que aquela pessoa é quem realmente ela diz ser, né? No caso, se a gente quiser entender, abordar o biochip nessa dinâmica dele com o ambiente dele, no caso as travas eletrônicas, e transformarmos, assim como Latour nos indica, o seu enunciado, a gente encontra algo como eu sou essa pessoa. É performativo, né? É um enunciado performativo que se dá ali. Então, e o dispositivo ele se delineia a partir desse biochip até o discurso da informatização do mundo, que constitui esse indivíduo a ser um ciborgue cuja existência é mediada por não-humanos, como o biochip, que carrega sua verificação, e a fechadura que legitima essa afirmação. Sem eles, em um mundo hipertecnologizado como o nosso, a própria circulação dos corpos é controlada e conduzida. Acredito que, embora um pouco, né, e um pouco muito rápido talvez, né, um pouco por cima, eu pude apresentar aqui para vocês essa parte do meu trabalho que vai ajudar não só a mim, acredito, mas a todos os interessados em pensar esses sujeitos pós-humanos que estão emergindo. Se a gente considerar agora a situação da Covid também, como os não-humanos nos constituíram enquanto ciborgues que não podemos sair de casa sem álcool em gel, sem máscaras, eles condicionam as nossas ações no mundo, né? Então, bom, eu acho que a partir disso aqui, desse diálogo entre Foucault e Latour, a gente pode abordar tanto os dispositivos quanto alcançar os não-humanos, né, que constituem esse indivíduo, analisar também os não-humanos, coisa que eu acho que é um progresso muito significativo para toda a discussão sobre pós-humanismo,
e também entender e discutir a narrativa constituinte do ciborgue como figuração do pós-humano. Ou seja, né, para qual é o caminho, qual é o percurso que muitos movimentos estão querendo construir para o futuro da humanidade e para o futuro da espécie, e que nós devemos ter como questionar e discutir todo esse processo. De novo, me desculpe pela confusão no começo, agradeço a todos e é isso aí, obrigado. Ok, então, Edward, obrigado novamente por estar aí para dialogar com os jovens pesquisadores aí que estão iniciando o doutorado. Por favor, se você tiver alguma consideração, em inglês, em português, como você preferir. I'll speak in English, but then you can reply in Portuguese, and yeah, I'll start in English and see how we get on. All right, okay. Yeah. Okay, firstly, thank you so much for 2 really fascinating papers. It's great to get an insight into both of your projects. Special mention to Paulo for giving a paper at the same time as organizing the entire event, which impressive organizing skills. But so yeah, what I'm going to do, I'll ask a question to both of you, and then you can answer them in turn, and then we'll see how we get on. I'll start with one question for each. So yeah, Mario Marcio, I really enjoyed your paper, and it's something that I've been thinking about a lot recently, applying critical posthumanism to my pedagogical practice, to my teaching, and something that I've been thinking about particularly in the whole COVID situation, when my teaching has gone online and mediated by screens, if not wearing masks, and but mostly it's become digital. I had a meeting with a potential PhD student the other day, and he said, slightly naively, he said, "Oh, you must be loving this because you can put into practice all these things that you read about in your, about posthumanism." And it made me thinking, oh yeah, if only I had more time to sort of put into practice those things. But my question was that do you think this situation can be taken as an opportunity to put into practice some of the ideas that you were talking about, critical posthumanism, putting it into practice in educational contexts, or is it the reverse? Is it cementing, further entrenching education within neoliberal power regimes, reinforcing those divisions between subject and object, those hierarchies that you're looking to undermine through the application of critical posthumanism? So yeah, that's my question. Is it an opportunity, or is it? So that's. I'll ask the question for Paulo as well, and then you can sort of answer them one by one. Paulo, yeah, great. I really enjoyed your paper. Really sort of lucid synthesis of these ideas and a kind of tantalizing insight into your thesis, which I can't wait to hear more about. Yeah, my question is just quite a simple one. You were starting to get onto it at the end of your paper, actually. And it's about, I guess it's about politics and about the critical potential of posthumanist theory on the one hand, but specifically biohacking, the practices that you're analyzing, the example that you're going to study at the end. So can biohacking be an avenue for political critique, or again, is it just binding us into networks of surveillance, networks of control in increasingly intimate ways? Let me know if you want me to repeat any aspects of the question. No, I'm good. Pode falar em português também. Okay, should I go first? Yeah, pode ir, Marcos. Pode ir. Okay. Thanks for that, Edward. But as Marcelo said before, I will answer in Portuguese mainly because I think our audience speaks Portuguese. Okay. Thank you and sorry for that. Bom, eu acredito que é sim uma oportunidade para a situação que nós vivemos, é uma oportunidade para colocar em prática
o pós-humanismo, especialmente para entender que os nossos alunos, tanto na escola básica quanto da quanto da universidade, eles não são alunos formados pela barreira do corpo. Eles fazem parte ou de um emaranhado, ou de uma torrede, ou de uma assemblagem. E isso é muito importante. E por que eu digo isso? Porque nós estamos formando acadêmicos para trabalharem provavelmente, espero eu, que voltem a trabalhar em escolas de maneira presencial, mas em uma situação na qual nós estamos trabalhando remotamente. Por exemplo, os meus alunos no primeiro semestre deste ano, eles precisaram fazer estágio na escola. Eles iam até a escola para atuar como professores em formação. Eles precisavam fazer uma observação. Mas essa observação, basicamente, foi só das atividades que os professores encaminharam para os alunos da escola. Os meus próprios alunos não tinham internet de qualidade no primeiro semestre. A universidade tentou melhorar isso. Muitos não tinham computador. Eles tiveram que fazer todos os seus trabalhos através de celular ou com internet de baixa qualidade. Portanto, quem é aquele meu aluno? Eu não posso esperar que aquele meu aluno, constituído por uma internet de baixa qualidade, um aluno sem acesso à informação, um aluno como um aluno de grande centro, talvez, eu não posso esperar que um aluno que não conseguiu observar adequadamente o que é uma aula, ele se torne um professor nessas condições. Assim, um professor que apresente remotamente, né, um professor que vá lá na escola e faça essa aula presencial. Então, esse meu aluno, ele é constituído por todos esses elementos com o qual ele se relaciona. Mas a sociedade, eu acredito que não está tão preparada. Ela espera que meu aluno chegue lá e seja professor e dê a aula presencialmente, como se ele tivesse sido formado totalmente presencialmente. Então, acho que é uma grande oportunidade, sim. Obrigado. Okay, my turn, I think. No, oops. Yeah, okay. Thank you, Professor King, for the question. And as Marcia said, I also answer you in Portuguese mostly because I think it will be clear for people, that's watching us. But okay, so você me perguntou do potencial político dos biohackers. E eu devo dizer que quando eu me envolvi na observação e com esse tema, a base que quando você entra em contato com essa galera é essa. É um movimento de punk, né? Supostamente punk. Só que acho que como o pós-humanismo, no geral, ele está tendo uma disputa muito forte dentro do que é o biohacking. E para mim, até então, o potencial da prática biohacker enquanto política de resistência, às vezes, por exemplo, se perde quando eu vejo que existe uma maior importância em versões, ou pelo menos frentes do biohacking, que tem a ver com o aprimoramento pessoal em prol da produtividade no mercado. O meu exemplo disso é o que? Eu acompanho um pessoal super interessante, eles fazem experimentos, ou eles fazem questões, né, propõem questões sobre o que eles são a partir do biohacking, e assim como a própria ordem dos saberes. Só que uma maior parte do grupo são pessoas do tipo: você pode se tornar um ser humano melhor para ser melhor no seu trabalho. Né? E isso está deslocando o movimento de uma maneira que eu tenho discutido com alguns membros lá para ver exatamente como que eles estão lidando com isso, os mais, vamos colocar assim, tradicionais, talvez.
eles são totalmente contra, mas difícil, né? Existe uma força de mercado muito forte por trás, colocando dinheiro, bastante dinheiro sobre desde aprimoramento de qual é o seu regime, quantas horas por dia você dorme, aguente 15 minutos dentro de uma bacia de gelo para você poder ser um ser humano melhor, mas esse melhor tem a ver com o quão bom você é, sei lá, vendendo coisas, lidando com desafios, né? Então, eu acho que quando se originou o movimento do biohacker, ele tinha todo esse potencial que a gente espera também do pós-humanismo, eu acho, hoje em dia. De romper com muita coisa, de de chacoalhar muita coisa. Mas o que eu percebo, pelo menos aqui no Brasil, tem sido isso. O campo sendo tomado mais por esse discurso de mercado e é onde está também entrando a verba. Então eles conseguem fazer mais experimentos e por aí vai. E a questão política, quase assim, de revolta, de resistência, vai se desaparecendo, vamos colocar assim. Eu espero que não, mas isso é o que eu tenho visto, pelo menos. Não sei se eu respondi a questão em específico. Brilliant. Muito obrigado aos dois. I'd ask one question that's for both of you before opening this up to other people. It's derived from something that Mario Marcio said in his paper, where you talked a little bit about how your one of the impetuses for the project was your recognition that some of the theoretical frameworks, particularly the paper Posthumanism and Digital Education, wasn't, you were concerned that it wasn't applicable to the specific context that you were looking at, right? And you talked a little bit a bit more about that in your past answer. I was wondering if you thought through, both of you thought that through in relation to posthumanism, the idea, the umbrella term, as you put it, Paulo, of posthumanism more generally. It's one thing, something that I thought about quite a lot when working on the book Posthumanism, the graphic novel in Latin America. So I was very concerned about the potential of sort of applying a theory that was developed in a completely different social context and just chucking it onto and I was really concerned to find theories that were sort of emanating from the context that I was speaking about, or that dialogued. So I was wondering if you could both talk me through, it's obviously something you've both thought about. I'd just be really interested to hear your thoughts on that. Bom, quando eu pensei, né, que os outros contextos, obviamente, sempre contextos, né, não vão ser as situações que eu diria, uma aplicação em determinado contexto não necessariamente será aplicável em outro contexto. O que eu senti desses contextos muito diferentes é que não existiria nenhum tipo de aplicação ou estavam distantes demais do contexto no qual eu trabalho. Um exemplo, um dos trabalhos, o professor, é um trabalho muito, muito bom, ele faz um projeto, é um dos textos que está no texto da Colby Spector NTL. Nesse texto, ele faz na verdade é um projeto, né, que tem como consequência o texto. Ele trabalha com crianças que estão em periferias e ele tenta mostrar para essas crianças que o mundo é maior que a periferia. Como isso entra no pós-humanismo? Ele tenta mostrar que o espaço ele é relativo, que o tempo ele é relativo, que o afeto ele também é diferente. Então o professor faz um trabalho de produção de um texto sobre a vida dessas crianças e ele faz esse trabalho e faz alguns artesanatos também. E ele apresenta, ele pega, isso se não me engano, na África do Sul. E daí ele pega esse trabalho e esse trabalho se torna pós-humano quando ele viaja para a China e faz uma apresentação desse trabalho em um evento na China. Por que isso seria na visão do autor pós-humano? Porque
aquele trabalho, aquele texto produzido por esses alunos, ele aumentou o espaço. Ele foi para um outro espaço e só o texto carregou. Então, é como se fosse uma prática, aquele material produzido pelos alunos também carrega o discurso ao mesmo tempo. Por quê? Porque enquanto ele contava para as pessoas que estavam nesse evento lá na China, as pessoas se emocionaram com a prática desse professor. Então, é uma situação muito específica que eu não posso aplicar. Eu gostaria de ir para a China apresentar o trabalho dos meus alunos, mas eu não posso. Ainda nós temos aqui no Brasil também muito pouca liberdade ainda em fazer uma produção escolar baseada naquilo que o professor quer. O professor não tem muita autonomia. Ele tem que seguir os documentos educacionais que são redigidos pelo governo federal, basicamente. Por exemplo, enquanto o pós-humanismo é uma área transdisciplinar, talvez supradisciplinar, as disciplinas no Brasil, na escola, ainda são muito bem definidas. Então eu tenho aula de inglês, eu tenho aula de português, eu tenho aula de matemática. Por mais que existam projetos que tentem fazer uma transdisciplinaridade, ainda está muito difícil disso acontecer. Então, é por isso que talvez esses projetos que às vezes acontecem lá, que são muito transdisciplinares, que têm disciplinas abertas, são baseados em projetos, ainda não chegam aqui na nossa região. E é por isso que eu gostaria de pensar em como nós poderíamos adaptar essa nossa educação para o pós-humanismo, considerando os documentos educacionais que nós temos aqui. Obrigado de novo pela pergunta, professor. Você perguntando isso, eu lembrei bastante do seu capítulo no início do livro sobre graphic novels, quando você fala de como alguns autores, se eu lembro bem, o título é 1889, eles usam o steampunk como uma estética, e eu achei isso tão próprio deles que eu falei assim, essa é a maneira deles pensarem o pós-humanismo, e eles estão tentando achar o modo deles, né? E assim, eu acredito que, por exemplo, o contexto brasileiro seja muito mais pós-humano do que a gente tem noção. Eu lembro de assistir a um clipe de música de um rapper brasileiro em que ele faz uma favela cyberpunk e você tem a galera jogando futebol e um drone e eles imprimindo armas. E você fala, eles têm noção disso, só que uma vez que as teorias, isso é muito novo, querendo ou não, aqui dentro, sabe? Então quando a gente vai lá e lê, seja desde a Braidot, eu acho, Hales, a gente sai desses contextos, acho que muito além, e eu sinto muito isso falando de biohacking, porque eu também tenho que falar de uma coisa que lá fora do Brasil está acontecendo de uma maneira absurda, os pessoal implantando muita coisa, fazendo muitos experimentos, e aqui não está acontecendo quase nada porque não tem investimento. Então eles têm que fazer assim, eu consigo fazer um controle de remoto, eu consigo abrir um aplicativo com meu chip na mão, né? Então, mas ainda assim, felizmente ou infelizmente, talvez seja o processo que a gente precisa passar, de pegar essas teorias, e talvez seja uma coisa que eu também precise pensar no final da minha pesquisa, como isso dialoga com o nosso contexto, e não necessariamente só do tipo, porque falaram lá fora, a gente vai aplicar aqui, e peraí, né, um dos biohackers, por exemplo, falou para mim que a questão de face recognition vai ser muito mais forte do que biochip. Aqui no Brasil, pelo menos. Né? Às vezes numa Suíça da vida, todo mundo tem chip, mas não vai ser aqui. Então, eu acredito que a contribuição de muitos dos trabalhos do pessoal aqui do Litipos e tal seja exatamente isso. Tentar funilar para o nosso contexto, exatamente para que alguns conceitos que sejam... o trabalho com Foucault, eu sei que ele não está nem um pouco perto do meu contexto, mas ainda assim eu acho que eu posso me apropriar um pouco e falar assim, como isso dialoga exatamente com o Brasil, ou com o que a gente está vendo aqui, né? Embora eu ache difícil, eu acho que é um compromisso que a gente eu tenho que ter, pelo menos, sabe? De tipo, realmente fundamentar isso,
para alguma coisa que, querendo ou não, aqui tá no começo, eu acho. Yeah, I just on that final point, I think you're absolutely right. The encounter that you set up with these concepts in different contexts have a transformative effect on the concepts that you're studying. So by using the concept of posthumanity, you're changing it, you're intervening into it and shaping it in different ways. And I think both of your projects are really excellent examples of that process, I think. Thank you both again. Let me just thank you very much once again and tell you it was a valuable, very valuable experience for the students in the group. For me, it was a big pleasure. I hope we're going to be doing more of this. Maybe next year, if COVID works out and you're going to be here, maybe we can organize something else. And let us know when the book is out, because we're going to advertise it for you here too. On YouTube are thanking you for your attention with the questions. Apparently they loved your lecture. And that's it. Please feel free to go, and thank you so much. Brilliant. Thank you so much for inviting me. It's been a real pleasure to hear more about all your projects. I'd like this to be a kind of ongoing dialogue, if possible. This to be a beginning of a dialogue. So yeah, hopefully I'll be there in person at some stage, and I'll practice my Portuguese for next time. That's perfect. Thank you so much. Bye-bye. Tchau. Eu vou então começar com a primeira pergunta. Não sei se o Paulo consegue jogar a pergunta e debatê-lo. Tá. A primeira pergunta é da Marli Fernandes e é para o Márcio. E ela pergunta como que a gente pode pensar a escola e o aluno pós-humano em função de discursos que ainda estão presos a uma perspectiva político-ideológica e letramentos como objetos marcados. Ela chama de objetos marcados, mas eu acho que tem a ver, né, Marli, com essa dicotomização da era moderna. Então, ela coloca alguns exemplos: digital, analógico, e múltiplos e único, entre outros. Obrigado, Marli. Realmente, assim, se a gente parar para... Eu não consigo pensar em nenhum exemplo muito específico agora nos documentos. Mas se a gente procurar esses documentos, a gente vai ver que existe, sim, essas divisões muito marcadas e a gente precisa ser, de certa maneira, resistência, né? Assim, a gente precisa achar brechas para atuar na educação de forma pós-humana. A gente tem aqui duas visões, né? Porque a primeira parece que é contraditória, que eu retomo aquela fala inicial da Braidotti, que diz que a gente sempre foi pós-humano. Então, nosso aluno está lá na escola, ele é pós-humano, que ele é uma constituição de vários elementos. O único problema é que a gente ainda não tem uma bagagem, talvez, teórico, metodológica, ontológica, de entender que nós somos formados, nós somos constituídos por outros elementos, né? Então, eu, Márcio, não sou eu, Márcio, sempre. Eu não tenho, talvez, uma essência. Eu sempre sou vários Márcios, em cada momento eu sou constituído por vários outros elementos. E talvez seja um momento de nós, professores, que já conhecemos essas teorias, e eu acho que é um dos objetivos do Litipus é difundir. Litipus é esse nosso grupo de pesquisa que tem aqui de linguagens, tecnologias, pós-humanismo e pós-humanidades. É começar a difundir essas informações também. Obviamente, tem vários outros canais que também já fazem esse debate. Então, eu acredito que a gente precisa realmente começar a olhar para o nosso aluno como se ele fosse pós-humano, né? A gente fica pensando sempre que o nosso aluno está sendo sempre colocado em uma mesma situação. É uma atividade dentro da sala de aula, na qual ele precisa resolver um problema fictício que não envolve, talvez, muitos elementos. É ele e o livro trabalhando, ou talvez com mais um outro colega. Então, a gente precisa... talvez, né? Quem sou eu para dizer que a gente realmente precisa, mas eu sugeriria que nós façamos exercícios de inserir o nosso aluno em outras situações, em situações que sejam, obviamente elas serão hipotéticas ainda, não consigo sempre colocar atividades reais para os meus alunos, mas atividades mais diversificadas e que entenda que
o meu aluno na periferia é diferente do meu aluno em um bairro de classe alta, meu aluno do interior é diferente do aluno de uma capital, e especialmente quando a gente pega textos que são textos do exterior, a gente compreenda que esses alunos, esses alunos que vêm como exemplo, né, são alunos que não necessariamente têm a mesma forma de constituição que nossos alunos têm. Então, basicamente, eu diria que a gente precisa estudar mais sobre essas novas teorias, esses quadros teórico-metodológicos, ontologia do pós-humanismo, e tentar fazer uma aplicação disso na escola como resistência. Eu vou fazer agora uma pergunta para o Paulo e depois eu volto para... Você tem mais, acho que uma ou duas perguntas, Márcio. Paulo, a Marli Fernandes também pergunta se a inteligência artificial pode ser vista a partir de um sujeito pós-humano, com base no conceito de Foucault sobre a constituição do conhecimento. Uma pergunta simples. Beleza. Bom, deixa eu tô mutado? Não, tá certo. Particularmente, pelo menos a partir do que eu sei de Foucault, né? Não sei se eu estou apto também a falar assim, não, na obra inteira de Foucault isso não cabe. Mas o sujeito é sempre um indivíduo conduzido, né? Que resiste. E assim, a questão é da resistência. Então, para você ser sujeito, você tem que resistir e ser conduzido e por aí vai, tem que estar participando dessa dinâmica. Para isso, eu tenho que ter uma vontade minha, eu tenho que ter um desejo meu de não aceitar aquela ordem e por aí vai, achar as minhas estratégias para resistir. E eu não sei se a gente conseguiria colocar a inteligência artificial como tendo uma consciência para poder fazer isso, né? Então, mas assim, agora se eu fosse pensar a inteligência artificial, tá, como constitutiva, ou tá, eu expandir isso para o sujeito pós-humano, da maneira com que eu estou pensando, ele não é que ele seria sobre essa constituição do conhecimento, mas ele seria uma coisa só junto com o indivíduo, junto com o humano que estaria em diálogo com ele. Acho que essa seria uma maneira de abordar. Então, não teria como encará-la apenas como um sujeito pós-humano, mas parte do sujeito pós-humano. Aí tudo bem, né? Se você pegar a inteligência artificial que hoje em dia alguns aplicativos têm e como eles te indicam coisas, te condicionam a certos comportamentos, te conduzem, né? Vide Waze, vide coisa para beber água, que seja, né? Eles estão monitorando você, então é um tipo de inteligência artificial, né? Que tá te construindo, te sujeitando a algo e você em diálogo com aquilo. Aí eu acho que funciona. Por outro lado, agora uma inteligência artificial poderia ser ter uma autoria. Aí pensando no conceito de Foucault, né, de autor, aí eu acho que daria, porque ele teria uma função dentro do discurso de prender, né, de ancorar um enunciado e legitimá-lo, né? Então aí eu acho que funcionaria de uma maneira mais interessante, pelo menos ao meu ver. Obrigado pela pergunta, foi interessante para mim. E agora eu queria voltar para a próxima pergunta para o Márcio, que é da Larissa Paulino. Ela pergunta, Márcio, você poderia falar desse trabalho no contexto da sua sala de aula, daí mais especificamente, né? E como que esses conceitos estão entrando no seu trabalho com seus alunos, né? Acredito que não no seu trabalho de tese, mas no seu trabalho como professor. Oi, Larissa. Então, talvez aí mais uma pessoa para vocês acompanhar, a Larissa Paulino, é uma colega que também trabalha com pós-humanismo, lá de Goiás. Dei uma googada, ou não, eu não uso o Google, eu só uso o DuckDuckGo. Então, bom, eu utilizo, né, nesse contexto de sala de aula para começar a entender quando, sei lá, uma atividade que eu peço. O primeiro ponto é eu tentar entender, por exemplo, se eu peço um plano de aula para o meu aluno, porque eu trabalho com formação de professores.
Eu tentar entender que esse plano de aula ele não vai poder ser avaliado da mesma maneira para todos, né? Talvez a maneira, por exemplo, eu não posso exigir uso de tecnologia para todos, por mais que eu peça, eu preciso de variação. Eu tenho a universidade, o campus onde eu trabalho, ele tem um índice muito alto de indígenas, e são indígenas que trabalham que moram em aldeias. E muitas vezes nessa aldeia, por exemplo, não tem internet, tá? Então, a constituição desse aluno ela é diferente de um aluno que está ali na zona urbana. Então, acho que o primeiro momento é eu entender que existe essa diferença. Ao mesmo tempo, eu preciso saber se esses alunos eles vão trabalhar, se eles vão não, na verdade, pensar, esses alunos eles podem continuar trabalhando nesses espaços mais rurais, como eles podem também trabalhar nos espaços mais urbanos. E isso é both ways, né? Porque o meu aluno do centro urbano, ele também pode trabalhar na aldeia. Então, e você vê, assim, do primeiro semestre inteiro, praticamente, as aldeias elas estavam com uma internet muito ruim. A universidade, se não me engano, ela tem um projeto de fazer a instalação de algumas antenas de internet lá na aldeia para melhorar a comunicação entre a universidade e as pessoas que lá moram. Agora, esses conceitos, por exemplo, eu sempre falo da intração. Então, a intração, você não existe antes da intração, né? Você o sujeito, na verdade, a Constituição, o sujeito é formado ali pela intração. Ela não existe antes disso. Então, esse é um exemplo muito claro que talvez a gente pode até fazer uma relação com trabalhos do pós-método, por exemplo, né? Que como o Navadivello fala que a gente tem que adaptar o nosso trabalho para cada turma. E então eu só me constituo dando aula com uma determinada turma. Daí eu mudo para uma outra turma, vai ser totalmente um trabalho diferenciado. Outro ponto que eu trago bastante para as minhas aulas é a ideia de agência compartilhada. Enquanto muitos professores têm resistência de uso de memorização, de uso de tradutor automático, até porque eu trabalho com inglês, eu vejo isso como uma extensão do corpo do meu aluno. Então, eu não proíbo eles de usarem um tradutor, eu não proíbo eles de fazer, talvez, até um Ctrl-C, Ctrl-V. Né? Até a Gurley tem um trabalho. Não sei se a Gurley tem alguém, eu posso depois passar para você, Larissa, eu vou até verificar certinho, que é essa ideia, né? O Ctrl-C e o Ctrl-V é uma prática tão comum que acaba sendo uma extensão, uma nova maneira de se escrever. Então, eu não faço essas proibições, obviamente. Não quer dizer que não existe plágio. A gente tem que começar a repensar o que é o plágio, falar para ele as consequências de tudo isso. Mas então, aqui vai dois conceitos, né? Da intração, que é essa ideia de como ele é constituído, como eu me constituo, e da mesma maneira também a agência compartilhada, entendendo que o meu aluno tem extensões do corpo dele, e isso é muito bem-vindo na sala de aula em todas as práticas pedagógicas. O nosso tempo, na verdade, está chegando ao fim, aí eu ia encerrar com uma última pergunta na verdade, é um comentário da Terezinha de Miss, Paulo. É para você, ela diz, o fenômeno biohacking parece ter seu value creation, acho que ela está falando de um valor monetário mesmo, orientado para a economy global, não? Não, acho que totalmente, né? Como eu disse, né? Tentei pelo menos explicitar isso. No começo eles tinham manifestos, eles viam, acho que como um grande potencial político e tal. Só que eles perceberam que a ideia de você hackear o próprio corpo, ou seja, determinar, como eu disse, nível de sono, alimentação, isso são técnicas que poderiam ser apropriadas pelo mercado. Então, grande parte dos membros que eu observo, eles trabalham para startups ou grandes empresas, e eu até escrevi um texto onde eu falo desse rapaz que ele praticava jejum intermitente para poder estudar mais e poder programar mais. Né? Então, o grande norte para que eles façam essas modificações em si mesmos é exatamente o que o mercado está exigindo deles. Né? Como esse funcionário de 24 horas lá trabalhando para eles. Né?
Obrigado, Terezinha. Eu acho que então a gente encerrou as perguntas, chamar o professor Marcelo para fazer o encerramento do colóquio. Bom, então eu vou terminar aqui. Queria agradecer, em primeiro lugar, aqui a nossa equipe, né? O Paulo, que organizou grande parte do sistema brasileiro de televisão que aconteceu aqui. O Márcio, que vocês não sabem, mas estava com um esquema no outro streamer de plantão. O Tom Torres, que fez toda a parte de programação visual, etc., de promoção do evento, os cartazes, os banners, etc. Tal. A Gabriela, que é colaboradora aí do nosso grupo, porque ela está, na verdade, no grupo de pesquisa do professor Petrilson, mas tem interesse nessas questões e a gente aproveita, né, a capacidade dela de ajudar a organizar as perguntas e apresentar, então obrigado também. Não sei se eu estou esquecendo alguém, né? Se eu não estou, o resto dos nossos alunos, o resto dos colegas do Líticos que não se envolveram tanto nessa técnica, mas ajudaram a divulgar, as pessoas que estão assistindo. Então é isso, agradeço a todo mundo, um super abraço aí.